Capítulo 24 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? De Charles M. Sheldon. Obra em domínio público. Leitura em voz alta. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14:4. Quando o Dr. Bruce e o bispo entraram na casa Sterling, foram encontrar lá enorme confusão, em lugar da ordem costumeira. As salas de baixo estavam vazias, mas ouviam-se no andar superior passos precipitados e vozes confusas. Quando os dois amigos se dispunham a subir, uma criada descia correndo, com visíveis sinais de horror. "A senhorita Felícia está com a patroa", balbuciou ela, e soltando um grito, precipitou-se para a porta da rua. No alto da escada, Felícia foi-lhes ao encontro. Dirigiu-se para o Dr. Bruce com as mãos estendidas. O bispo, que a conhecia desde menina, pôs a mão sobre sua cabeça. Ficaram os três durante um momento em perfeito silêncio. Foi o bispo quem primeiro falou. "Que o Deus de toda misericórdia seja com você, Felícia, nesta hora sombria. Sua mãe?" O bispo hesitava. O único romance de sua vida ressurgia do passado. Bruce mesmo ignorava que um dia o bispo oferecera um incenso de um grande afeto sobre o altar de sua mocidade à bela Camilla Rolfe, e que ela preferira um milionário. O bispo não guardava nenhuma amargura na memória, mas conservava a lembrança. Em resposta a essa pergunta suspensa, Felícia dirigiu-se para o quarto de sua mãe, com uma calma admirável. Chegando à porta, voltou-se e fez-lhe sinal para entrar. Os dois ministros entraram, tendo ambos o pressentimento de que iam presenciar algo de estranho. Rosa estava meio deitada no leito, com os braços estendidos. Clara, a criada, estava sentada ali perto, com a fronte nas mãos, sacudida por soluços. A senhora Sterling repousava sobre os travesseiros, com a face tão calma que mesmo o bispo, a princípio, se enganou. Mas depois, quando a grande verdade se revelou, tanto para ele como para o Dr. Bruce, ele cambaleou, e a agonia profunda da velha ferida irrompeu-lhe de novo na alma. Mas passou logo, e ele permaneceu na câmara da morte, com aquela tranquilidade e aquela força que os filhos de Deus têm o direito de possuir. Momentos após, a casa estava em um verdadeiro tumulto. O médico chegara ao mesmo tempo que a polícia. Chamada pelos criados aterrorizados, entraram em seguida 4 ou 5 repórteres e muitos vizinhos. Os dois pastores conseguiram excluir todas cuja presença não era necessária. Depois ouviram contar as particularidades do fato que os jornais, em estilo sensacional, chamaram a tragédia Sterling. O Sr. Sterling recolhera-se naquela noite às 9 horas e ninguém mais o viu. Até que meia hora mais tarde, um estampido ressoou pela casa. Um criado precipitou-se para o quarto de seu amo e achou-o estendido sem vida no chão. Felícia, nesse momento, estava com sua mãe. Rosa, que lia na biblioteca, chegara quando os criados levantavam o corpo do seu pai e o depositavam no leito. Logo depois, correu com um ar alucinado para o quarto de sua mãe e caiu desmaiada aos pés da cama. Assim que soube do caso, a senhora Sterling também teve uma síncope. Voltando a si, mandou com admirável presença de espírito chamar o Dr. Bruce. Depois insistiu em ver o marido. Apesar das súplicas de Felícia, arrastou-se, ajudada pelas criadas, até perto do esposo. Depois de olhar para ele com olhos sem lágrimas, voltou para o seu aposento, deitou-se e quando o Dr. Bruce e o bispo entravam na casa, ela expirava, com uma prece de perdão nos lábios trêmulos. Estando Felícia inclinada sobre ela, e Rosa, ainda sem sentidos aos seus pés, foi assim que a terrível e rápida morte entrou naquele palácio luxuoso, naquela noite de domingo. Mas só quando foi conhecido o estado dos negócios do Sr. Sterling é que se conheceu a causa de sua morte. Soube-se então que o milionário se achava em face de um desastre financeiro, por causa de certos negócios maus, que no espaço de um mês absorveram todos os seus haveres.
Lutou com energia desesperada, quando viu o dinheiro a que se dedicara ao coração e a vida ir se escapando de suas mãos, e adiou até o último momento o dia fatal. Mas no domingo de tarde ele teve notícias certas de que a ruína não podia mais ser evitada, nem escondida. A casa em que morava, as cadeiras em que se sentava, a baixela de que se servia, a carruagem, tudo aquilo que fora comprado com dinheiro que não lhe custara o menor esforço honesto, nada mais lhe pertencia. Toda a sua riqueza não tinha base real. Sabia disso, mas esperava poder conservar seu dinheiro pelos mesmos métodos pelos quais o ganhara. Enganou-se. No momento em que se viu em face da pobreza, não achou outra saída senão o suicídio. Era o fim inevitável da semelhante vida. Fizera do dinheiro seu Deus, e agora que ele escapava, nada lhe restava para adorar. E quando um homem perde o objeto de seu culto, sua existência não tem mais razão de ser. Assim morreu o grande milionário Carlos R. Sterling. Sua morte foi realmente a de um insensato, pois que são os interesses monetários comparados com as imutáveis riquezas da vida eterna, que está acima de tudo e qualquer especulação, perda ou mudança? A morte da senhora Sterling foi causada pelo terrível choque. Ela não conhecia os negócios do seu marido, mas sabia que era precária a fonte de sua riqueza. Sua vida, já há vários anos, havia que andava beirando a morte. Os Rolfe sempre haviam dado a impressão de que os poderiam resistir aos desastres com uma impassibilidade superior. E a senhora Sterling esteve à altura das velhas tradições da família, quando fez questão de ir ao quarto, onde jazia seu marido. Mas o frágil invólucro do seu corpo, ferido e enfraquecido por longos anos de sofrimentos e contrariedades, não pôde reter o seu espírito. Os efeitos desse tríplice golpe, morte de seu pai e de sua mãe e perda da riqueza, logo foram sentidos pelas duas irmãs. Durante semanas, Rosa ficou acambrunhada pelo horror dos acontecimentos. Nem a simpatia que lhe mostravam, nem os esforços feitos para tirá-la desse estado podiam reanimá-la. Não podia compreender como o dinheiro, que fora uma grande parte de sua própria existência, tinha desaparecido. Mesmo quando ela e Felícia tiveram que deixar a casa e passar a depender de parentes e amigos, ela não tinha ainda compreendido o acontecimento. Felícia, entretanto, tinha plena consciência dos fatos. Sabia o que acontecera e por quê. Poucos dias depois dos funerais, discutia seus planos com Raquel, sua prima. A senhora Winslow e sua filha tinham partido para Chicago logo que souberam da terrível notícia, e com outros amigos da família, cuidavam do futuro de Rosa e Felícia. Felícia, você e Rosa irão conosco para Raymond. Está resolvido. Mamãe não quer ouvir falar de outro arranjo, dizia Raquel, olhando para Felícia com uma afeição que se aprofundava dia a dia e que se intensificara depois que souberam que ambas haviam tomado o mesmo compromisso. Se eu não puder achar algum trabalho aqui, respondeu Felícia com ar pensativo. Que é que você poderia fazer, minha querida? Nada, nunca aprendi coisa nenhuma, a não ser um pouco de música, e esse pouco não dá para ensinar aos outros, ou para viver da música. Sei também cozinhar um pouco, acrescentou ela com um breve sorriso. Então cozinhará para nós. A cozinha que temos é um constante tormento para a mamãe, respondeu Raquel, compreendendo quanto a perspectiva de tudo dever aos outros era penosa para sua prima. Poderia mesmo? Replicou Felícia, tomando a sério a proposta de Raquel. Estou pronta a fazer qualquer coisa que garanta meu sustento e o de Rosa. Pobre Rosa, ela nunca estará em condições de se erguer desse choque. Veremos tudo isso quando chegarmos a Raymond, disse Raquel, sorrindo por entre as lágrimas ao ver a aflição de sua amiga em querer se sustentar a si própria. Assim, no fim de algumas semanas, as duas irmãs Sterling achavam-se no seio da família Winslow, em Raymond. Foi uma amarga experiência para Rosa. Forçoso, porém, lhe foi aceitar. Resignou-se, mas com lamentações e mau humor.
que fazia dela um fardo para Felícia e Raquel. Felícia achou-se em tal atmosfera religiosa que lhe parecia estar no céu. Verdade é que a senhora Winslow não estava de acordo com a direção da vida de sua filha, porém os notáveis acontecimentos provocados pelo célebre compromisso não podiam deixar indiferente nem mesmo uma pessoa como a senhora Winslow. Entre Raquel e Felícia, a intimidade era perfeita. Felícia encontrou logo um lugar novo no trabalho do retângulo. No espírito de sua nova vida, insistiu para ajudar no trabalho da casa de sua tia, e em pouco tempo mostrou de tal modo suas habilitações como cozinheira, que Virginia pediu-lhe que tomasse conta da classe de cozinha no retângulo. Felícia dedicou-se a essa obra com o maior e vivo prazer. Pela primeira vez em sua vida, experimentava a alegria de fazer alguma coisa útil para a felicidade de outros. Sua resolução de fazer tudo somente depois de perguntar que faria Jesus tocou-lhe profundamente a natureza. A própria senhora Winslow foi obrigada a reconhecer grande utilidade e a beleza do caráter de Felícia. A tia olhava com admiração sua sobrinha, aquela moça acostumada em cidade grande, filha de um milionário, criada no meio do maior luxo, que rodopiava em sua cozinha com os braços brancos de farinha, às vezes com uma rodela esbranquiçada no nariz, pois tinha o costume de coçá-los para lembrar de alguma receita. Ela mexia nos vários pratos com o maior interesse, lavava frigideiras e chaleiras e achava muito natural fazer o trabalho de uma criada, em casa ou no retângulo. A princípio, a senhora Winslow admoestara: Felícia, seu lugar não é aqui fazendo essas coisas, não posso consentir isso. Por que, minha tia, não gostou dos bolinhos que fiz hoje de manhã? Perguntou Feliz meigamente, com um sorriso malicioso, porque conhecia o fraco de sua tia por aqueles bolinhos. Estavam excelentes, Felícia, mas isso não quer dizer que você deva viver fazendo essas coisas aqui para nós. Por que não? O que poderia eu fazer então? A tia contemplou-a pensativamente, notando a beleza expressiva da moça. Você está pensando em fazer sempre isso, Felícia? Quem sabe? Meu sonho é abrir um restaurante ideal em Chicago e ir pelas casas pobres, num distinto abandonado como retângulo, para se ensinar a cozinhar bem. Lembro-me de ter ouvido o Dr. Bruce dizer uma vez que uma das maiores causas de moléstias dos pobres era a má preparação do alimento. Ia mais longe e dizia que era possível encontrar a origem de certos crimes nos biscoitos moles e na carne dura. Penso que poderia ganhar minha vida e a de Rosa, ajudando outros ao mesmo tempo. Felícia meditava no seu sonho, até que ele se tornasse realidade, e enquanto isso ia crescendo na afeição do povo de Raymond e do retângulo, onde era conhecida como o anjo da cozinha. Sobre a estrutura daquele belo caráter que ia se desenvolvendo, permanecia sempre a promessa feita na igreja de Nazaré Avenue. Que faria Jesus? Ela orava, esperava, trabalhava e dirigia sua vida de acordo com a resposta desta pergunta. Era a inspiração de sua conduta e a resposta de todas as suas ambições. Que Deus fale conosco através desse capítulo.